Há 46 anos, o Brasil perdia o seu último presidente eleito antes do golpe de 64. Exilado, longe de suas raízes, João Belchior Marques Goulart deixa a vida no exílio. E nós vamos lembrar dessa data, não como uma comemoração, mas uma celebração pela democracia. O quanto é importante a democracia, porque Jango Goulart deixou a vida para registrar sua passagem na história como a última resistência democrática e trabalhista contra o autoritarismo dos quartéis, a mando dos interesses dos Estados Unidos na América Latina. No ar, mais uma edição do programa Falando de História. Como você reparou, nós nem colocamos sigla no nosso programa de hoje. Hoje é um dia triste para nós trabalhistas, o dia 6. Embora esse programa não seja feito no dia 6 de dezembro, nós estamos lembrando neste domingo essa data. E lembrando o que aconteceu nessa data, como um marco da nossa resistência contra as arbitrariedades do regime de 64. João Goulart, que preferiu ir para o exílio do que derramar o sangue do povo brasileiro, foi para muitos tido como covarde, foi para muitos tido como um frouxo. Ele não se preocupou com aquilo que iriam falar dele. Ele se preocupou com a responsabilidade que tinha enquanto presidente da nação em salvar vidas. É verdade que a ditadura de 64 ceifou outras tantas vidas, mas talvez poderia ter sido maior o número de mortos pela catástrofe ocorrida em 64. Jango Goulart é o último presidente que propôs a transformação real desse país. As reformas de base a qual ele defendeu naquele discurso célebre da Central do Brasil são as mesmas reformas que nunca aconteceram e que são tão necessárias. Estas são as reformas necessárias para o Brasil. Não a reforma da Previdência, nem a reforma trabalhista, mantidas pelo governo dito de esquerda que está aí. João Goulart, que para muitos não era suficientemente comunista e para outros era o símbolo do esquerdismo, do socialismo, coisa que quem fala isso nem sabe o que está falando, na verdade, foi julgado, sentenciado e morto à esquerda do seu tempo de um partido comunista que sempre teve erros estratégicos históricos versus a um conservadorismo que hoje volta nos braços do bolsonarismo. João Goulart foi o homem da resistência. Foi o ministro que, nos tempos de Getúlio, deu 100% de aumento de salário mínimo. Coisa que o pai dos pobres, se der 20, seria muito. Olhe lá, jamais. Porque ele enfrentou os poderosos de seu tempo. Jango é a representação do trabalhismo prático. Um homem que pensou na reforma estrutural do país como elemento de transposição de um país que deixou de ser uma mera fazenda para também deixar de ser um mero exportador da América Latina, industrializado, mas ainda com as raízes fincadas
no colonialismo que o prende a não deixar de ser, né, uma nação do futuro e não uma nação do presente. João Goulart é a expressão daquele que realmente acredita num país produtivo, mas um país justo, igualitário. Quando eu vi pela primeira vez, ainda como acadêmico de história, o documentário Jango, as lágrimas vieram. E eu que não me sentia petista, não me sentia mesmo, que nunca me sentia contemplado pelo marxismo, até pela minha formação religiosa, porque eu sou espírita, eu me senti contemplado e me descobri que, de fato, aos meus 5 anos de idade, quando eu ouvi a música do Brizola, que eu era trabalhista. E que o trabalhismo é algo de alma. É algo que nos mobiliza. É algo que nos emociona. E desculpem, mas eu tinha que relatar isto. A minha admiração a Jango é tão grande quanto eu tenho a Brizola. E compreendido inclusive pelo próprio Brizola, a qual inclusive teve uma briga entre ambos e que depois ambos, né, reataram relações. Mas Jango, ele foi um homem sensato a seu tempo. Ele não se preocupou com o que pensavam dele. Ele fez aquilo que a sua consciência mandou. Tinha defeitos? Tinha, claro que tinha. Quem não os tem defeitos, e eu não coloco que os meus ícones, as minhas lideranças que me representam não são perfeitas? Obviamente que não. Não são perfeitas porque são humanas. Mas caráter não significa não ter defeitos. O que significa não ter caráter é mascarar os seus defeitos e dizer-se honesto. Jango nunca fez isto. Jango lutou contra a elite atrasada do Brasil. A elite do atraso, como bem coloca Gessé de Souza. Nós temos muito e devemos muito. A democracia, que ora é atacada hoje no Brasil pela esquerda ou pela direita, de cima, de baixo, nós devemos muito a João Belchior Marques Goulart. Obrigado, Jango. E tu sempre estará no nosso coração, no coração de todo trabalhista, de todo democrata.